Olá, estudante! Tudo bem com você? Nessa videoaula, vou falar sobre algumas das principais partes do computador, tais como gabinete, placa-mãe, chipset, memórias. Aqui falarei de forma geral sobre as principais partes do computador, e no decorrer desta disciplina, cada parte será mostrada em detalhes. A memória RAM. A memória RAM é a principal memória do computador. Ela é volátil e temporária. Volátil significa que se não tiver energia, a memória não guarda os dados. Os dados que essa memória armazena só são necessários enquanto o computador estiver em funcionamento. A memória ROM, neste caso, é a memória onde fica armazenada a BIOS, porque existem outros tipos de memória ROM. Falarei de BIOS e dos outros tipos de memória ROM em maiores detalhes em outra videoaula. A memória ROM da BIOS é permanente, tem um tamanho pequeno e sua função é armazenar as informações da BIOS. BIOS, de forma simplificada, pode ser definida como um conjunto de instruções para a inicialização do computador. E a BIOS é de extrema importância, pois sem ela o computador nem liga. CPU, do inglês Central Processor Unit, ou processador. É o componente com maior frequência, de maior velocidade em nosso computador. O processador funciona como o cérebro do computador. Ele é responsável por executar as instruções e os dados que chegam a ele vêm através da memória RAM. O HD, Hard Disk ou disco rígido. O HD é uma memória permanente e é considerada como uma memória secundária, diferente da memória RAM, que é uma memória principal. O HD é uma memória de grande capacidade e utilizado para armazenar o sistema operacional e os arquivos do usuário, como fotos, documentos e tudo mais que seja necessário. É uma memória muito lenta, mas é a que possui maior tamanho. Os dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída também são chamados de periféricos. Mas antes de citar exemplos de periféricos, temos que definir o que são dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada são todos os que permitem o computador receber informações do usuário. Por exemplo, microfone, mouse, câmera, teclado. Já os dispositivos de saída são todos os dispositivos que permitem ao computador enviar informações em formato útil ao usuário. Exemplos: caixa de som, monitor, impressora. Ainda podemos ter dispositivos de entrada e saída num só, como é o caso de um multifuncional ou um monitor com a função touchscreen. Agora quero falar do gabinete. Podemos dizer que o gabinete é a caixa externa do computador. No gabinete são montadas todas as partes do computador. Quanto maior for o gabinete, melhor, pois isso ajuda na circulação de ar dentro dele, o que auxilia a refrigerar os componentes. Além de auxiliar no caso de expansões, caso se queira colocar mais um HD ou uma placa de vídeo off-board, tem que ter espaço disponível dentro do gabinete. Dentro do gabinete, os espaços onde os drives são instalados, a gente chama de BIOS. Não confunda drive com driver. Drive é um dispositivo de hardware, por exemplo, um leitor de DVD ou um HD. E driver é um software. As BIOS geralmente são de 3 tamanhos: 5 e 1/4 polegadas, por exemplo, um leitor de DVD, 3,5 polegadas, como por exemplo um HD, e 2,5 polegadas, por exemplo, para um HD SSD ou HD de notebooks. Para se ter uma ideia de tamanho, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. As unidades das BIOS são sempre dadas em polegadas. Geralmente a fonte de alimentação é instalada na parte de cima do gabinete,
mas em alguns modelos o espaço para a fonte de alimentação fica na parte de baixo do gabinete. O gabinete vem com espaço para instalar placas de expansão ou off-board, esses espaços podem estar abertos ou tampados. Se o espaço para expansão estiver com a tampa, quando se for instalar uma nova placa, essa tampa deve ser removida. Na figura, você pode observar que a placa-mãe é um componente central e ocupa a maior parte do gabinete. No mercado, há vários tipos de gabinetes, mas 3 deles são os mais utilizados: compacto, também chamado de slim, torre média, também chamado de mid tower, e torre completa, full tower. O gabinete slim ou compacto. Este modelo de gabinete pode ser vertical ou horizontal. A principal vantagem desse modelo é que ocupa um espaço menor. E a sua desvantagem é que a circulação de ar é menor devido ao seu menor tamanho. Gabinete torre média ou mid tower é o modelo mais utilizado. Geralmente possui 4 ou 5 baias. O gabinete torre média é maior que o compacto, mas menor que o torre completa. Gabinete torre completa ou full tower é o maior de todos, mais alto. Possui maior quantidade de baias de 5 1/4 polegadas. Alguns têm espaço inclusive para 2 fontes de alimentação, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. O próximo componente do computador é um dos mais importantes, é a placa-mãe. Placa-mãe em inglês chama-se motherboard. Mother significa mãe e board significa placa. Em inglês, a sua sigla é MB. Todos os componentes do computador são ligados à placa-mãe. A placa-mãe, além de possibilitar o tráfego de informação, os dados, também distribui a energia que recebe da fonte de alimentação. Principais partes da placa-mãe. Olhando a figura, você vai reparar que cada componente tem um tipo de conexão. Por exemplo, o conector do processador é chamado de socket. O local onde a memória RAM é conectada é chamado de slot. As placas de expansão também são conectadas aos slots, mas estes slots são de modelo diferente, são os slots PCI. Outro componente que aparece na figura é o chipset, que de forma geral é o cérebro da placa-mãe. O chipset será abordado em maiores detalhes na sequência. A placa-mãe recebe a alimentação da fonte por um conector principal. Esse conector tem 24 pinos, é o conector que está aqui, na parte superior aqui da figura, estou mostrando com o mouse. Além do conector principal, a placa-mãe recebe a alimentação através da fonte por meio de um conector de 4 pinos, que alimenta o processador. Esse conector é chamado de P4, está aqui, vou também apontar com o mouse, aqui está o conector P4. E há outros conectores para alimentar os coolers e o painel frontal do gabinete. Não se preocupe agora, porque a fonte de alimentação será abordada em detalhes em outro vídeo. Também na placa-mãe há uma bateria que serve para manter algumas informações do setup da BIOS. A bateria está aqui, bem no centro da nossa placa-mãe. Quando a placa-mãe está montada no gabinete, alguns conectores vão ficar na parte de trás, como pode ser mostrado na figura aí. A quantidade de conectores depende do modelo da placa-mãe. No entanto, quero destacar alguns dos principais. Começando pelo conector do monitor, o VGA, está aqui em azul. Ele é o mais comum, mas está sendo substituído pelo HDMI. As portas USB são muito utilizadas para conectar os periféricos, como mouse, teclado, impressora. E também temos os conectores da placa de áudio, para conectar microfone, alto-falantes. E também temos o conector da placa de rede, o RJ45. Então aqui temos alguns conectores USB do tipo 3.0,
conectores USB do tipo 2.0, conector RJ45 para a placa de rede e aqui os conectores para microfone, alto-falante e os conectores da placa de áudio. Componente onboard e offboard. Você já ouviu falar? Onboard são todos os componentes integrados à placa-mãe, como por exemplo, placa de áudio, placa de vídeo, portas USB, placa de rede. Aqueles dispositivos que nós vimos no slide anterior são todos onboard, são todos integrados à placa-mãe. Já os dispositivos off-board não fazem parte da placa-mãe, mas eles podem ser adicionados utilizando os slots de expansão. Os slots de expansão mais utilizados são o PCI e o PCI Express. Um dos componentes off-board mais utilizados é a placa de vídeo. No caso de placa de vídeo on-board, ela compartilha a memória RAM do computador. Então, quando se precisa de alto desempenho de vídeo, ela não é a melhor opção, mas é a mais barata. Já a placa de vídeo off-board possui sua memória própria e é dedicada apenas para processar o vídeo. Com isso se obtém ótimo desempenho de vídeo, muito superior a uma placa de vídeo on-board. Chipset. O chipset é o cérebro da placa-mãe. Ele é responsável por organizar as comunicações entre os diversos componentes do computador. O chipset é muito importante porque os componentes têm barramentos diferentes, frequências diferentes e quem garante que todos se comuniquem corretamente é o chipset. O chipset se divide em dois chips, o ponte norte e o ponte sul. O chip ponte norte geralmente possui um dissipador de calor sobre ele. O chip ponte norte comanda a comunicação entre os componentes de maior frequência. Como componentes de maior frequência temos o processador, a memória RAM e a placa de vídeo off-board, através do barramento PCI Express. Já o chip ponte sul comanda a comunicação dos dispositivos mais lentos, que são conhecidos como I/O ou in-out, ou em português, entrada e saída. Aí temos o HD, o USB, os slots PCI e todos os demais dispositivos. Nos computadores mais modernos, há apenas o chip ponte sul, e as funções que eram feitas pelo chip ponte norte são realizadas pelo processador. Então todo o chip norte ele foi migrado para dentro do processador. Com isso se consegue maior velocidade. Por aqui, então encerramos a nossa videoaula com algumas das principais partes do computador. Um abraço e até a próxima videoaula.